Olá a todos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Introdução à Análise de Sistemas de Potência. Eu me chamo Denis Lopes Alves e nessa primeira aula a gente vai falar um pouco sobre os sistemas trifásicos, né? Vai ser a introdução aos sistemas trifásicos. Bom, pessoal, essa primeira imagem aí traz para a gente as etapas básicas que constituem um sistema elétrico de potência, tá? Quais sejam geração, transmissão, distribuição e consumo, tá? Tudo que a gente vai estudar, ela vai estar correlacionada de alguma maneira a alguma dessas etapas. Ou a gente vai estar fazendo a análise da geração, ou da transmissão, ou da distribuição, ou do consumo, e na grande maioria das vezes a gente vai estar analisando o conjunto como um todo, tá? Então, a primeira informação que precisa ficar na mente ali de vocês é as etapas básicas que constituem o sistema elétrico de potência: geração, transmissão, distribuição e consumo, ok? Bom, falando um pouco do histórico, né? As primeiras linhas de transmissão, obviamente, ela vai estar relacionada com essa segunda etapa aí, né? Que é a transmissão. As primeiras linhas de transmissão elas surgiram no final do século XIX, ok? Inicialmente, essas linhas, pessoal, elas se destinavam a suprir eletricamente apenas os sistemas de iluminação. Você precisava iluminar os prédios públicos e principalmente as ruas e praças, e aí você fazia uso dessas linhas de transmissão, né, que interligavam geradores até as lâmpadas instaladas ao longo da cidade. Nesse contexto, as companhias elétricas que existiam nessa época eram chamadas unicamente de companhias de luz, uma vez que elas tinham como finalidade principal apenas fornecer iluminação para as cidades. Okay? Nesses primórdios, as linhas de transmissão operavam com valores relativamente baixos de tensão e corrente, e essas linhas, essas primeiras linhas lá no início do século XIX, pessoal, elas eram do tipo corrente contínua, ou seja, elas transmitiam, por elas trafegavam energia elétrica do tipo contínua, né? CC. Com o advento do surgimento dos transformadores, a gente sabe que os transformadores eles só funcionam se for em corrente alternada, né? Então, a corrente alternada obviamente já existia, entretanto, o surgimento dos transformadores é que fez com que a transmissão utilizando corrente do tipo alternada se popularizasse um pouco mais, né? Por isso que ele fala aí que após o surgimento dos transformadores, os sistemas de transmissão de energia elétrica passaram a utilizar a energia do tipo alternada, né? CA. As primeiras linhas CA eram monofásicas, né? Com o advento dos motores elétricos monofásicos, essas linhas de transmissão que deixaram de ser em corrente contínua para ser em corrente alternada e eram monofásicas, elas passaram a alimentar esses motores elétricos monofásicos, né? Então, eram geradores monofásicos que forneciam energia para linhas de transmissão monofásicas que, por sua vez, alimentavam motores elétricos monofásicos, tá? Nesse sentido, anteriormente, as companhias energéticas elas forneciam apenas iluminação, né? Agora elas passaram a alimentar tanto circuitos de força quanto circuitos de iluminação. Nesse sentido, elas passaram a ser designadas de companhias de força e luz, ok? Força designando equipamentos que utilizam energia motriz, né, como motores elétricos, e luz para os equipamentos de iluminação. As linhas CA, ou seja, as linhas de corrente alternada, estão interligadas a geradores de corrente alternada e a motores, né? Então você teria na entrada do sistema um gerador de corrente alternada que alimenta uma linha de transmissão de corrente alternada que, por sua vez, no final dessa linha, ele vai alimentar motores de corrente alternada, né? Sendo que esses dois últimos, ou seja, o gerador CA e o motor CA, ele é caracterizado por ser mais simples e mais barato do que o gerador CC e o motor CC, né? E isso foi mais uma coisa que fez com que a transmissão em corrente alternada se popularizasse, né? O fato de que o gerador de corrente alternada era mais simples, ou seja, fazer manutenção nele era mais fácil, e ele era mais barato, né? Se era mais simples e era mais barato, passou a ser o padrão de mercado. A mesma coisa o motor, né? Se ele era mais simples e ele era mais barato, passou a ser o padrão de mercado. Entre aspas, forçando ou melhor dizendo, popularizando as linhas de transmissão utilizando a energia do tipo alternada, ok? A presença do transformador passou a fazer com que a tensão na rede ou na linha de transmissão passasse a ser maior do que no gerador e na carga, né? Você gerava num determinado nível de tensão, jogava num transformador, esse transformador elevava essa transmissão para poder, perdão, elevava essa tensão para injetar na linha de transmissão, né? E lá próximo da carga, você colocava um outro transformador, dessa vez para abaixar essa tensão para um nível de tensão que fosse compatível com a carga a ser alimentada. Então perceba que o gerador e a carga
trabalhavam em níveis de tensões diferentes da linha de transmissão. Em razão de quê? Em razão das linhas de transmissão passarem a utilizar os transformadores. Ok? A presença do transformador permitiu elevar os níveis de tensão de transmissão, reduzindo as perdas, né? A gente sabe lá que, pela segunda lei de Ohm, né, o comprimento e a área da seção transversal do condutor influenciam na resistência dos condutores, né? Ou seja, vão influenciar nas perdas. Além disso, as perdas térmicas, né? As perdas por efeito Joule. E aí, elevando o nível de tensão, você para manter o mesmo nível de potência, você vai ter que reduzir a corrente, né? Reduzindo a corrente, você reduz as perdas por efeito Joule. Ou seja, níveis de tensão mais elevados permitiram reduzir as perdas nos condutores. E a grande vantagem de você reduzir a perda no condutor é que você conseguia mandar essa energia a uma distância maior, né? Ou seja, permitiu que a transmissão de energia a longas distâncias viesse a se tornar mais viável. Okay? Então, conforme ele falou, ó, com menos perdas, o sistema de transmissão que utiliza transformador permitiu a transmissão de energia elétrica a distâncias o quê? Cada vez maiores, né, pessoal? Bom, as primeiras linhas que elas eram monofásicas, elas com a evolução tecnológica, elas passaram a ser trifásicas, né? De tal maneira que a evolução tecnológica trouxe consigo os sistemas trifásicos de transmissão em corrente o quê? Alternada, ok? Com a expertise das empresas na transmissão de energia elétrica de forma trifásica, essa modalidade de transmissão passou a ser o padrão mais utilizado na indústria, né? De tal maneira que a grande maioria dos sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, mesmo nos dias de hoje, ainda são utilizando linhas de transmissão trifásicas, ok? Bom, essas linhas de transmissão trifásicas provaram-se mais eficientes em razão dos aspectos técnicos e econômicos, né? A gente vai ver isso ao longo das próximas aulas. Mas só para exemplificar dois aspectos aí, a transmissão de potência com menor custo, né? Ok? Primeira coisa que fez com que as linhas de transmissão trifásicas tornassem esse padrão de mercado. E a segunda coisa é o fato de que os motores elétricos, que lá nos primórdios eram apenas monofásicos, passaram a ser trifásicos também, né? O motor de indução trifásica é um padrão bastante utilizado na indústria até os dias de hoje. Consequentemente, você passou a precisar de redes trifásicas para fornecer energia elétrica de maneira trifásica às edificações que, mais particularmente as indústrias, né, que faziam uso dessa modalidade de motor. Okay? A figura 2 traz para a gente uma simplificação da classificação das linhas, né? As linhas de transmissão elas podem ser CC ou CA. Lá nos primórdios, como a gente viu, início do século XIX, as primeiras linhas eram CC e passaram a ser CA. E essas linhas CA elas podem ser classificadas em monofásicas e trifásicas. Embora existam também as redes bifásicas, mas a grande maioria das aplicações você vai fazer uso de redes ou monofásicas ou trifásicas, né? Cargas bifásicas elas costumam ser alimentadas a partir de uma rede trifásica, ok? Nos dias de hoje, as linhas CC, não só agora, né, mas já de algum tempo, as linhas CC, elas de transmissão CC também podem ser utilizadas, né? Entretanto, deve ser feito um estudo de viabilidade técnico-econômica para a utilização das mesmas. Bom, falando um pouquinho agora das cargas, né? As cargas elas podem ser monofásicas, bifásicas ou trifásicas, né? Ok? Então, num sistema trifásico, a carga, né, que é a etapa de consumo, é quem efetivamente vai utilizar essa energia elétrica que foi transmitida. A carga ela pode ser classificada como monofásica, bifásica ou trifásica. Okay? No caso das cargas trifásicas, normalmente elas são classificadas como equilibradas. A gente vai ver em um momento posterior o que seria isso. Mas numa primeira análise, uma carga trifásica equilibrada é aquela que é constituída por três impedâncias iguais. Ou seja, cada fase será constituída por uma impedância e essas impedâncias terão o mesmo módulo, né? Isso configura um sistema constituído por carga trifásica equilibrada. Essas cargas trifásicas equilibradas, elas podem ser divididas basicamente em dois tipos, né? Na verdade, não podem ser divididas, elas podem ser ligadas, né? Essas impedâncias, elas podem ser ligadas em estrela, também chamado de ligação Y, ou triângulo, também chamado de ligação delta. Okay? Então, a figura 4 demonstra visualmente esse aspecto. Né? As cargas trifásicas, elas podem ser ligadas, as impedâncias que constituem as cargas trifásicas podem ser ligadas de duas maneiras, tá, pessoal? Em estrela, também chamado de Y, ou triângulo, também chamado de delta. Okay? A figura 5 traz para a gente uma aplicação desses sistemas. Né? Então,
Basicamente, do lado esquerdo da figura 5, você vai ter uma rede elétrica, né, constituída por 4 condutores, dos quais um é o condutor neutro e os outros 3 são os condutores fase. Tá? De cada condutor dessa rede, você pode alimentar cargas do tipo monofásico, bifásico ou trifásico. Nesse caso aí são consumidores. Né? Então, o consumidor monofásico, perceba que ele é constituído por... ele é alimentado a partir de 2 condutores, né, designados de fase e neutro. Já o sistema bifásico, ele é alimentado por 3 condutores, dos quais 2 são fases e 1 são neutro. E os consumidores trifásicos são alimentados a partir de 4 condutores, dos quais 3 correspondem às fases e 1 corresponde ao neutro. O que é que a gente pode ir concluindo da análise dessa figura? Primeiro, o fato de ser monofásico, bifásico ou trifásico não diz respeito ao número de condutores, e sim ao número de fases. Né? Monofásico, porque só tem uma fase, bifásico 2, trifásico 3. Perceba que o monofásico ele tem 2 condutores, entretanto ele só possui uma fase. Certinho? Então você já percebe que os sistemas eles podem ser a 2 condutores, a 3 condutores ou a 4 condutores. Outro aspecto aí que merece destaque é o fato de que da rede de distribuição não é derivado o condutor terra, não, tá? Nos consumidores não chega o terra diretamente da rede, não. Por essa imagem aí você percebe que o que é derivado da rede são apenas os condutores fase e neutro. Certinho? A figura 6 procura apresentar esse aspecto também. Ó. Você tem aí o sistema monofásico, no canto superior direito, onde você tem basicamente 2 condutores, né? O bifásico 3 condutores e o trifásico 4 condutores. Analisando a configuração da rede, aí você do lado esquerdo, canto superior esquerdo, você percebe que são 4 condutores, dos quais 3 são fases e 1 é neutro. Ao utilizar um multímetro na escala de corrente alternada para identificar quais são os valores de tensão presentes, você vai se deparar com tensões entre fase e fase, nesse caso aí, fase 1 para fase 2, fase 1 para fase 3 ou fase 2 para fase 3, bem como tensões entre fase e neutro, que seria fase 1 para o neutro, fase 2 para o neutro, fase 3 para o neutro. Nesse caso aí, analisando essa figura, você percebe que entre fases você tem uma tensão de 220 volts e entre fase e neutro você tem uma tensão de 127, né? Caracterizando o fato de que diferentes condutores vão implicar em diferentes níveis de tensão. E outro aspecto que você pode analisar é que esse sistema ele é constituído por 4 fios, né? Sendo, portanto, um sistema trifásico. Ok? Bom, e por falar em sistemas trifásicos, né, você tem as cargas trifásicas. Conforme a gente viu aí, as cargas trifásicas elas são as formas de interligação das impedâncias representadas pela letra Z, né? Essas impedâncias elas podem ser ligadas de duas maneiras, ou em estrela ou em triângulo. No canto esquerdo você tem a ligação estrela, né? Perceba que as impedâncias são correspondentes a cada fase, né? ZA impedância da fase A, ZB impedância da fase B, ZC impedância da fase C, tá? Essas impedâncias estão curto-circuitadas, ou seja, 3 terminais dessas impedâncias são interligados entre si, e desse terminal você deriva o condutor que a gente vai chamar de condutor neutro, e os 3 terminais que ficaram livres, o terminal livre da impedância A você vai ligar na fase A, no condutor da fase A, né? O terminal livre da impedância da fase B você vai ligar no condutor da fase B, e o terminal livre da impedância da fase C você vai interligar no condutor correspondente à fase C. Ok? Então, ligação de cargas trifásicas em estrela, você vai pegar as 3 impedâncias, curto-circuitar 3 terminais, ou seja, interligá-los, e dessa interligação você vai puxar o condutor correspondente ao neutro. Os 3 terminais que sobraram, você vai mandar cada um para uma fase. Ok? Analisando ainda a figura, você tem aí VL e VF. Essa representação VL e VF diz respeito a tensão de linha e tensão de fase, tá? Tensão de linha é quando você mede a diferença de potencial entre duas fases, tá? Então, da fase A para a fase B, da A para C ou da B para C, você vai estar medindo uma tensão de linha. Já a tensão de fase é quando você mede o nível de tensão, ou seja, a diferença de potencial entre uma fase e o neutro, ok? Então, quando você mede da fase A para o neutro, do B para o neutro, do C para o neutro, você vai estar medindo uma tensão de fase, ok? Já do lado direito da figura 7, você tem a ligação em triângulo, né?
A ligação em triângulo, galera, basicamente o que você vai fazer? Você vai pegar as três impedâncias e ao invés de curto-circuitá-la, você vai ligá-la aos pares, né? Ou impares. Então, por exemplo, aí você vai ter a impedância ZAB, ZBC e ZAC. O que significa isso? A impedância ZAB é a impedância que é ligada de um lado na fase A e do outro na fase B. ZAC é o mesmo raciocínio, né? De um lado você vai ligar na fase A, do outro você vai ligar na fase C. E ZBC, por fim, de um lado você vai ligar na fase B, do outro na fase C. Então, como eu disse, né, ao contrário da ligação estrela, em que você curta-circuita os três terminais de cada impedância de cada respectiva fase, na ligação triângulo não, você vai ligar os pares, né? De tal maneira que entre duas fases sempre você vai ter uma impedância, certinho? Perceba também que na ligação triângulo você tem a possibilidade de medir as tensões entre os condutores fase, né? Ou seja, você tem a capacidade de medir a tensão de linha. Nesse sentido, perceba aí que a tensão entre a fase A e a fase B, a fase A e a fase C, e a fase B e a fase C são tensões de linha, né? Como não tem condutor neutro na ligação triângulo, você não vai ter tensão de fase, você vai ter apenas tensões de linha, tá? Em aulas posteriores a gente vai detalhar um pouco melhor essa questão da tensão de linha e da tensão de fase. Por agora, fique com essa informação. Ligação estrela, você tem tensões de linha e tensões de fase. Ligação triângulo, você tem apenas tensões de linha, em razão do fato de que na ligação triângulo você não vai ter o condutor neutro. Okay? As cargas, quando forem monofásicas, elas podem introduzir desequilíbrios. A gente vai ver que um sistema desequilibrado nada mais é do que um sistema na qual a impedância de uma das três fases é diferente das outras duas. Ou seja, as impedâncias elas podem ser as três de cada fase, podem ser as três diferentes entre si, ou basta que uma delas seja diferente das outras duas para caracterizar o sistema como sendo do tipo desequilibrado, do ponto de vista da carga, né? Então, quando você vai alimentar uma instalação monofásica, você só vai ter uma impedância. E essa uma impedância geralmente costuma ser diferente da impedância das outras duas fases. Por isso que ele fala, pessoal, que as cargas monofásicas podem introduzir desequilíbrios no sistema. Okay? No caso dos sistemas trifásicos, o que é que a gente vai considerar um sistema trifásico? É um circuito elétrico trifásico, no qual ele vai ser constituído por um gerador trifásico, uma linha de transmissão trifásica e uma carga trifásica. Tá? Então você vai ter gerador trifásico, linha de transmissão, que são os condutores que vão interligar o gerador à carga, né? A carga aí você pode entender como sendo o consumidor, tá? Então você vai ter um gerador trifásico alimentando uma linha de transmissão trifásica que alimenta por sua vez uma carga trifásica, ok? Um sistema trifásico ele pode ser entendido como um caso particular de um sistema polifásico, né? O sistema polifásico seria o sistema geral. Polifásico é o fato de sempre que você possuir mais de uma fase, você pode classificar aquele sistema como sendo polifásico, né? Então, um sistema trifásico nada mais é do que o quê? Um tipo, né? Um caso particular de um sistema do tipo trifásico, certinho? No caso da disciplina de introdução à análise de sistemas de potência, o que a gente vai ver aqui é tentar modelar matematicamente esses circuitos trifásicos. Para isso, a gente vai adotar, a princípio, 4 métodos de cálculo, né? Que são eles, correspondentes a cada modalidade de sistema elétrico trifásico. São eles: circuito trifásico simétrico, alimentando uma carga trifásica equilibrada, sendo essa carga ligada em estrela ou em triângulo. Um circuito trifásico simétrico, porém, ao invés de alimentar uma carga trifásica equilibrada, ele vai alimentar uma carga trifásica desequilibrada. Tá? Então, nesse slide 21, a diferença de um para o outro é o fato de que na primeira situação, você vai estar alimentando uma carga trifásica equilibrada. Já na segunda situação, você vai estar alimentando uma carga trifásica o quê? Desequilibrada. E o que caracteriza cada um como equilibrada ou desequilibrada? A gente vai ver em aulas posteriores, ok? Já nesse slide 22, ele fala em circuitos trifásicos, tá? Entretanto, agora o desequilíbrio não está apenas na carga, está também na linha de transmissão, tá? Por isso que ele fala em circuito trifásico com desequilíbrio na linha e na carga. No anterior você tinha o desequilíbrio apenas na carga, né? Nos dois anteriores. Já nesse aí, a linha de transmissão também é desequilibrada, ok?
E na quarta situação, na quarta metodologia de cálculo, você vai ter o circuito trifásico desequilibrado, só que nesse caso você vai saber quais são os valores de tensão lá na carga, né? Você vai saber quantos volts tem em cima de cada impedância que constitui a carga, tá? Então são essas as 4 modalidades básicas de análise que a gente vai poder fazer para estudar os sistemas trifásicos, né? Quando a gente fala em circuito trifásico, faz alusão ao fato de que o gerador que alimenta esse circuito será um gerador do tipo trifásico. Okay? E quando você for analisar matematicamente essas 4 situações que a gente falou, você pode ou não considerar uma coisa chamada de indutância mútua, né? Que é basicamente a influência que os condutores de uma fase vão ter sobre as demais fases. Né? Isso aí a gente vai chamar de indutância mútua entre os condutores. Né? E nessa modelagem matemática, você pode ou não, a depender do quão preciso você quer fazer os cálculos, da precisão que você vai querer para os cálculos, você pode ou não considerar essa indutância mútua. Okay? A figura 8 traz para a gente essa classificação inicial. Né? Então, num primeiro momento, você vai entender o sistema trifásico, ou você vai poder classificar o sistema trifásico em 2 formas básicas: em sistema trifásico equilibrado e em sistema trifásico desequilibrado, ok? Então, essas aí foram a principal referência que a gente utilizou, né? Agradeço a todos pela atenção e até o nosso próximo encontro.